Salve tropinha, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje estou aqui para a gente falar sobre a nossa obsessão, a Taça Conmebol Libertadores da América, beleza? Ontem aí na segunda-feira saiu o sorteio da fase de grupos e o Palmeiras caiu no grupo C com Barcelona de Guayaquil, do Equador, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai, beleza? Então aqui nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre todas essas equipes até aqui na temporada, quais vantagens o Palmeiras tem, quais os pontos fortes dessas equipes e o que eu espero do Palmeiras nessa fase de grupos, o que a gente pode exigir do Palmeiras, considerando, aliás, a chegada dos dois reforços, o Richard Rios e o Arthur, beleza? Vou falar deles também. Mas antes da gente começar aqui a nossa linha de raciocínio, eu peço a você que deixe o seu like aqui no vídeo, agora mesmo, pra você não esquecer depois, porque isso me ajuda pra caramba. Mas assim, é 2 segundos pra você, é pouca coisa pra você, mas é muita coisa pra mim, beleza? Então assim, faz muita diferença, deixa o gostei aí, beleza? E agora sim, vamos começar. E vamos começar falando aqui do Barcelona de Guayaquil, que é assim, o time mais difícil da gente julgar. Até porque é um time que nesse ano tem mais amistosos do que jogos oficiais. Vocês não ouviram errado. Olha só, eu até inclusive fiz uma, se eu olhar pra baixo é porque eu fiz uma colinha do retrospecto de cada time e a colinha tá aqui embaixo. O Barcelona de Guayaquil, em amistosos, tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, ou seja, 50-50, um time bem gangorro, uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Então assim, complicado. E na temporada eles têm menos ainda, como eu já havia mencionado já, né? 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Então assim, é muito cedo pra gente julgar, né? O campeonato equatoriano tem esse grande espaço de tempo entre uma partida e outra, né? Mais tempo pra descanso, mais tempo pra treinar. E, cara, equipe no começo de temporada é difícil julgar, mano. É difícil. É impossível, na verdade, porque, cara, ainda mais quando a equipe não tem nem 5 jogos na temporada, é muito complicado a gente julgar. Por exemplo, o Palmeiras esse ano. O Palmeiras jogou os 3 primeiros jogos, pô, um futebol horrível, né? Empatou em 0x0 com o São Bento, empatou em 0x0 com o São Paulo e ganhou do Botafogo de 1x0, mas jogando mal. E tinha gente que falava que o Palmeiras ia ser mal na temporada, não ia ganhar do Flamengo, justamente por esse futebol ruim. E essas pessoas estavam enganadas, porque o Palmeiras ganhou do Flamengo e começou a jogar um futebol avassalador. Então esse aí é um equívoco que as pessoas cometem, que eu não vou cometer aqui, certo? Não vamos julgar por o time como bom ou ruim por esses jogos. Nem se vai dar trabalho, muito trabalho ou pouco trabalho do Palmeiras com base nesses jogos. Só que assim, esses jogos é o que a gente tem de base até agora. E falando sobre esses jogos, pelo que a gente vê é o seguinte, somando tudo, 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É bem irregular, gente. É bem irregular. Porque assim, tem as vitórias, mas tem o mesmo tanto de vitórias, o mesmo tanto de derrota. E um empate ainda ali no meio, então assim, é bem irregular no momento. Não se mostra um time seguro, que passa confiança pelo menos nesses números aí. Também não joga um futebol mil maravilhas, não é nem o melhor futebol do Equador. Então assim, é isso que a gente tem de base agora, mas claro, não vamos julgar, são pouquíssimos jogos. Até eles enfrentarem o Palmeiras vai ter mais tempinho aí pra eles se prepararem, beleza? Então assim, o Barcelona a gente não julga, mas assim, pela tradição é o time que mais daria trabalho. Se tradição fosse nível de futebol jogado, seria o time que mais daria trabalho. Até porque, pô, chegou em semifinal de Libertadores recentemente, né? 2017, eles chegaram na semifinal, inclusive eliminando o Palmeiras nas oitavas, né? 1x0 lá no Equador com um gol bobo. Aqui no Brasil, no Allianz Parque, a gente conseguiu reverter para 1x0, mas perdemos nos pênaltis. Chegaram na semifinal, perderam pro Grêmio. E aí, em 2021, eles também chegaram na semifinal, mas acabaram perdendo pro Flamengo, 2x0 no Maracanã, 2x0 no Equador. Enfim, mas ainda assim, dessas aqui é a equipe que mais chega longe da Libertadores, beleza? E vamos falar aqui agora do Bolívar, né? Que já tem, é a equipe do grupo do Palmeiras que mais tem jogos até o momento da temporada. 15 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Hoje eu fui ver um jogo do Bolívar, né, que eles venceram por 5x0, porque eu pensei, pô, se meteram 5x0 provavelmente foi o melhor jogo da temporada até o momento. E algo que eu percebi que o Bolívar tem de forte é a bola parada, porque principalmente escanteio, porque os caras conseguem subir pra cabecear e quando não conseguem gol, conseguem um pênalti, conseguem uma infração, conseguem ficar com a sobra, sabe? E outra coisa que eles têm de ponto muito positivo é uma mobilidade rápida perto da área do adversário. Porque quanto mais eles vão chegando perto, os jogadores eles se aproximam enquanto outros abrem. Entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Ok, vou dar um exemplo pra vocês. Campo de ataque, os jogadores estão ali. Vamos supor, tem 5 jogadores. 3 vão se aproximar do meio, 2 vão abrir.
E eles começam a dar passes rápidos, coisas assim de 2 toques. Tocou pra mim, dominei, toquei pro outro, dominou e tocou pro outro, o outro de primeira tocou e vai pro fundo do gol, entendeu? Eles fazem gols assim, constroem jogadas rápidas assim e acabam que estão com a campanha do quê no Campeonato Boliviano? 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Assim, 9 vitórias é um grande número, né? A gente pode tirar algo muito positivo disso, ainda mais, principalmente essas vitórias por esses pontos que eu falei, né? Essa transição ofensiva muito boa. É um time que deixa a desejar um pouquinho defensivamente. Tomou 4-0 em uma partida, acho que contra o The Strongest, se eu não me engano. Não vou me recordar agora, mas vai ser 4-0, algo assim. E assim, é um time que também é irregular. Claro, 4 derrotas, assim, não é algo comum. Então, assim, o time não tem nada demais. Já apresenta uma certa irregularidade. E a gente, inclusive, enfrentou eles na Libertadores de 2020, né? A gente venceu por 2-1 lá na altitude. Inclusive, eu guardo a altitude que eu vou falar daqui a pouquinho. Com golaço do Gabriel Menino, um gol do Willian de pênalti. E aqui no Brasil, 5-0 avassalador. Então, assim, o Bolívar é uma equipe que a gente tem que se ligar. É um ataque muito rápido. Se eles conseguirem pisar ali pra frente intermediária do Palmeiras, é perigoso. Tem que acertar a marcação. Na velocidade que os caras vão, é muito fácil se perder, beleza? Então tem que tomar cuidado. E agora eu vou falar aqui da altitude, né? Que eu acabei de mencionar. Que é o seguinte, gente. A altitude é uma vantagem pra eles, né? Porque é complicado jogar em altitude, né? Os jogadores não estão acostumados. Pressão do ar é diferente, a trajetória da bola é diferente. Então, assim, o Palmeiras tem que ter uma boa preparação pra jogar lá. E além das jogadas ofensivas rápidas, eu diria que a altitude é o principal ponto no Bolívar que pode atrapalhar o Palmeiras nessa partida. Fora isso, não vejo muitos desafios, principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, né? São Paulo aqui no Brasil, porque eu não moro em São Paulo. Mas no jogo, no Allianz Parque, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de fazer uma grande partida, de golear. Enfim, o Palmeiras leva bastante vantagem sobre o Bolívar também. E aqui temos o Cerro Porteño, que, na minha visão, pelo que eu analisei, é a equipe que pode mais propor desafios ao Palmeiras. Fala assim, Samuel, mas a gente meteu 8-0 neles no agregado ano passado. Sim, a gente meteu 8-0. Samuel não, Veiga. Veiga, a gente meteu 8-0. Sim, a gente meteu 8-0. Só que ano passado para esse ano mudou, entende? E não é porque a gente meteu isso num jogo que a gente vai meter de novo, entende? Não é necessariamente esse que vai ser o placar. Entende mais ou menos onde eu quero chegar? Por exemplo, ano passado a gente tomou 3-1 pro Flamengo em casa com os reservas do Flamengo. Ano passado não, 2021 a gente tomou esse 3-1 pro Flamengo. E quando chegou na final, com os titulares a gente ganhou por 2-1. Então, assim, tem essa diferença dos jogos, então não dá pra levar com base um jogo ainda mais de um ano pra um jogo que vai ser no outro ano. Então, vocês entenderam a linha de raciocínio, né? E assim, o Cerro, por que eu digo que é o melhor time desse grupo depois do Palmeiras? 13 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 0 derrotas. Você fala, beleza, Veiga, números até ok pra 13 jogos. Mas a questão, um ponto principal do Cerro Porteño, que eu acho que é o que eles levam vantagem, é que o quê? Eles já jogaram a Libertadores esse ano. Eles estavam na pré-Libertadores, inclusive eliminaram Fortaleza, vencendo por 1-0 lá no Castelão e 2-1 em casa. Seguraram, inclusive, um jogo com 1 a menos, né? Então, assim, é um time que eu acho até que o Palmeiras leva vantagem porque é um time que gosta de jogar fechado e o Palmeiras, assim, gosta de atacar defesas fechadas. Eu acho que até facilita do que se a defesa jogar aberta, o Palmeiras às vezes se confunde em um ataque com a defesa aberta, sabe? Então, assim, eu acho que o Palmeiras pode levar vantagem. Só que, assim, é um time mais constante que os outros, mais regular, beleza? É uma equipe que o Palmeiras tem que se ligar também, mas também não acho que tem que se preocupar tanto, assim, como deveria se preocupar, por exemplo, se fosse o Flamengo da vida. Entenderam, né? Então é isso aí, essa foi a análise de Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño. E agora eu quero falar o que a gente pode exigir do Palmeiras nessa fase de grupos. Gente, claro, cada time tem a sua força, mas o que o Palmeiras tem de vantagem é praticamente tudo. Não subestimando os adversários, que tem sua força, que inclusive eu acabei de falar todas aqui. Só que assim, gente, o Palmeiras é um elenco bem mais caro, é um time que recém ganhou 2 Libertadores, inclusive as 2 no mesmo ano. É o atual campeão brasileiro, o campeonato mais disputado da América do Sul, das Américas, na verdade. O Palmeiras é o atual campeão, é o atual campeão da Supercopa, venceu o atual campeão da Libertadores, chegou na semifinal da última Libertadores, é um time que está sempre brigando por tudo, recentemente chegou à final de Mundial. Então, assim, gente, o Palmeiras a gente não pode esperar nada menos do que uma classificação em primeiro lugar, invicto, tá? A gente pode exigir, claro, não tô falando que é isso que vai acontecer, mas o que o Palmeiras tem total capacidade de fazer é classificar invicto. Com 6 vitórias igual ao ano passado? Acho que não. Até porque a altitude é complicada,
O estádio do Barcelona do Guayaquil é muito difícil de jogar lá dentro. O Cerro Porteño tem uma defesa fechada que de repente pode dar uma tática no Palmeiras, e apesar que o Palmeiras consiga atacar, gosta de atacar a defesa fechada, a gente nunca sabe. Os times bolam uma tática diferente para jogar contra o Palmeiras. Então, assim, tem condições de passar invicto, mas eu também não exijo que vença todas as partidas, sabe? Enfim, então acho que a gente pode exigir isso do Palmeiras, ainda mais agora que o Palmeiras está com um elenco mais vasto, né? Porque o Palmeiras já estava jogando futebol avassalador com um elenco, digamos, limitado, né? Porque não tinha um bom banco de reservas, entende? Não tem, continua não tendo o banco de reservas ideal, mas a gente contou com a contratação do Richard Rios, que pelo que eu vi nos lances dele é um baita de um volante, camisa 8, para entrar em segundo tempo ali, para segurar a onda do jogo, eu acho que vai ser perfeito. E do Arthur, né, gente, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro aí, é um jogador bem versátil, que faz as duas pontas, se brincar faz até o meio, apesar que, como é que chama? A função principal dele é a ponta direita, onde a gente pode tirar mais proveito do Arthur é a ponta direita. Coincidentemente ou não, era a posição que a gente estava precisando de um jogador. Então, assim, Dudu, Arthur, Rony, Endrick, Giovani entrando no segundo tempo. É um baita de um ataque que a gente tem, né, gente? Então, a gente tem tudo pra se classificar em primeiro lugar desse grupo aí. A gente pode esperar isso do Palmeiras, a gente pode esperar que ganhe e jogue bem, porque o patamar do Palmeiras tá muito acima. Então, é isso que a gente pode exigir do Palmeiras. Vai depender de como que o time vai se encaixar, vai depender da composição tática, enfim. Não vou prever os jogos, até porque a gente só pode dar o palpite sobre um jogo quando a gente analisa o jogo, quando a gente vê como é que tá sendo o jogo, beleza? Antes é impossível. É isso, tropa. Comenta aqui embaixo o que você acha, como você acha que o Palmeiras vai sair nessa fase de grupos da Libertadores. Vai sair bem? Vai sair mal? Vai atropelar todo mundo? Vai custar passar? Quero saber a sua opinião, beleza? Deixa o seu gostei, muito obrigado por assistir até aqui. Um beijão e tchau.